Bom dia a todos, estamos ao vivo nesse momento. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jonas Moura de Araújo, eu sou médico aqui na cidade de Teresina. Nós somos estudiosos da espiritualidade, uma espiritualidade sem fronteira, visando a libertação do ser humano integral que nós somos. Se tiver algum problema de áudio, vocês por favor me avisem, tá? Então, a gente aguarda todos acessarem aí a nossa live de hoje de domingo. Gostaria de agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar, aqui em Teresina, no Piauí, e agradecer em nome da pessoa da senhora Sueli Souza. Muito obrigado pelo convite. Assim que necessitarem da nossa presença, cá estaremos. Temos a função de sermos divulgadores da doutrina e do conhecimento da espiritualidade, do ser integral que nós somos. Gostaria de fazermos uma prece inicial, aquela prece que vai de tudo, de encontro com o tema de hoje, que é as mazelas da nossa humanidade. E para fazer esta prece, muito obrigado às pessoas que estão entrando, muito obrigado pelas boas-vindas. Vamos fazer a oração de São Francisco, pedindo a ele ajuda para todos nós, para que cubra de bênçãos todo o nosso lar de Teresina, todos os nossos assistentes, todas essas pessoas que fazem este hospital de luz, este hospital de cura. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, as causas das misérias humanas, elas representam um tema essencialmente importante para todas nós, porque o mundo neste momento passa por muitas mazelas provocadas por desconhecimento das nossas causas. Infelizmente, nós não conseguimos ainda termos toda a verdade dentro da gente, disponível. Há de se parecer que temos uma força oculta, que nos impede de acessar toda a verdade, que nos impede de acessar as pessoas, ao conhecimento que vai libertar as pessoas, que vai nos libertar, que vai nos causar a felicidade plena, sem doenças, sem perturbações. Mais uma vez, um agradecimento ao Centro Espírita Nosso Lar por o convite. Estamos hoje acessando pela plataforma do Instagram, na plataforma do Centro Espírita Nosso Lar, levando algum esclarecimento neste domingo, dia 20 de agosto de 2023. Lembrar a todos que o ser humano é o protótipo máximo do processo evolutivo. Nós somos o máximo aqui neste planeta, até o momento. Mas segundo Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, o ser humano é o protótipo máximo do processo evolutivo até o momento.
e por isso cabendo-lhe descortinar os horizontes grandiosos e avançar com a decisão para conquistá-los. Ninguém vai fazer a evolução por nós. Só podemos saber onde está a porta, mas todos, cada um terá que abrir a sua própria porta, e a porta é estreita. Nós sabemos, senhores, que nós participamos de ciclos, como qualquer ser orgânico ou não, mineral, molécula, átomo, partículas, cada um de nós participa de ciclos. Ciclos para quê? Para uma etapa evolutiva. Cada ciclo, uma etapa evolutiva. Para que os senhores possam ter uma ideia. Uma molécula que participa, uma molécula de oxigênio que participa da composição de uma água, ela jamais será a mesma. Ela jamais será a mesma quando participar da formação de outra molécula, ou até mesmo de outra molécula de água. A água que está em contato com um ferro, com um barreiro, com um alimento, ela já vai sair com muito mais evolução quando for participar de outros ciclos. Então nós somos feitos de ciclo. Cada molécula, cada átomo, cada partícula, ela jamais será a mesma depois de cada ciclo. E nós, seres humanos, estamos do mesmo jeito. Sabemos que, pelos estudos, nós já vivenciamos várias experiências aqui neste planeta Terra, mas cada experiência uma evolução, cada experiência uma vida vivida, e todas elas buscam a evolução. Somos então uma consciência habitando, coordenando aqui milhares de vidas. Então, senhores, nós temos a responsabilidade como pessoa física aqui. A gente coordena milhares de seres menores do que nós, células vivas que estão aqui com a gente, células nossas, dos seres humanos, e nós coordenamos vírus, bactérias, fungos e parasitas aqui neste corpo. Eles dependem da gente, da nossa consciência, da consciência diretora. Nós somos o diretor. O diretor nosso é o espírito, mas a nossa mente coordena essas células. Portanto, nós somos responsáveis por elas. Ninguém vai fazer por elas o que nós temos que fazer. A gente pode, quando você vai a um colega médico, como a mim, a gente dá orientações, medicamentos, conselhos, propostas de mudança, mas você que tem que fazer. Então nós somos essa consciência habitando e coordenando e evoluindo essas pessoas aqui, essas células. Então eu sou responsável por as minhas células. E todas elas estão ligadas a mim por algum motivo. E todas elas dependem, estão evoluindo com a gente aqui, fazendo o serviço que a gente tem que fazer. Para que vocês tenham uma ideia, nosso corpo já tem vários automatismos. Já coordena o estômago para fazer a digestão e a absorção dos alimentos. Já coordena os músculos para fazer a contração e fazer a voz. Já coordena todo o pulmão para distribuir o oxigênio e eliminar o gás carbônico, para levar para todas as células, e cada tecido sabe já o que fazer através de aprendizado em milênios e milênios de evolução. Nós já temos outros corpos sutis que organizam o nosso aqui. Então nós somos os responsáveis por isso. Por isso que nós somos os responsáveis por as nossas mazelas. Por isso que somos responsáveis pelas mazelas que temos. E é isso o motivo deste encontro aqui. Então, a vida, ela sempre vai continuar, porque se não continuasse, não existiria razão de ser. A vida é um contínuo. Aqui é um estágio evolutivo, certo? E todos esses estágios são obrigatórios e são fantásticos. A vida continua, portanto é necessário e é essencial nós tomarmos consciência de quem realmente somos.
nós temos que tomar consciência. Será que nós vamos... Porque uma parte dos nossos corpos, por enquanto, vai continuar vivo. A outra parte vai ficar por aqui, mas vai ser depois arrebanhada e vai evoluir todo mundo. Mas uma parte dos nossos corpos sobreviverão ao fenômeno da morte. Então, precisamos tomar consciência disso para sabermos como será que chegaremos do outro lado. Será que estaremos mais preparados? Será que nós estamos nos preparando? Como nos prepararmos para isso? Será que existem práticas para isso? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, nós precisamos ter consciência disso, porque nós estamos evoluindo, estamos dentro de seres maiores e nós estamos coordenando e evoluindo seres menores que estão dentro de nós. Milhares, trilhares de vida. Então, nós estamos nessa coordenação. Nossos outros corpos sutis vão sempre lembrar o astral, o mental e o espiritual, vamos dizer assim, eles sobreviverão ao fenômeno da morte. Os outros que desintegrarão é o corpo físico e uma parte do corpo etérico. Mas nós vamos sobreviver e lá nós vamos encontrar com as nossas outras vivências, que também estão evoluindo com a gente. Então nós somos um condomínio de vivências num complexo espiritual multifacetado, muito grande. Então, nossos corpos sutis também estão evoluindo. O duplo etérico, que hoje é chamado triplo etérico, o corpo astral, com suas múltiplas subdivisões, está evoluindo. O corpo mental, até a gente se fundir totalmente com a fonte, para falar aquilo que Paulo de Tarso disse: Senhor, não sou mais eu que vivo em mim, mas você quem vive em mim. Então, esses corpos, eles estão em outras esferas. Quais esferas esses corpos estão? Quais os formatos que eles estão? A Terra também tem outras esferas. Os nossos corpos astrais, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental habita outras dimensões da Terra. Então a Terra não é só aquele físico que você costuma ver com os nossos olhos, com esses olhos físicos, mas ela tem outras vivências, tem outras esferas, outras dimensões. Na quarta dimensão, por exemplo, tem várias subdivisões. Tem a crosta, tem a primeira esfera, a segunda negativa, a primeira positiva, a segunda, a terceira e assim vai. E lá estão habitando os seres que já passaram para aquela dimensão. E como é que eles se expressam lá? Eles se expressam lá com o corpo astral. Eles vão se expressar lá com o corpo astral. Todas as vivências estão lá. Cada uma de acordo com a frequência que está. Aqueles que têm a frequência mais elevada estão numa esfera mais elevada. Aqueles que têm uma frequência mais ruim, mais baixa, mais densa, ainda não evoluíram como deveriam. Os nossos irmãozinhos já estão nessas esferas mais baixas. Mas, às vezes, eles querem utilizar a nossa energia aqui, que nós físicos produzimos. Então, nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para refazer os erros, reparar os erros. Nós estamos aqui para descobrir coisas novas. Nós estamos aqui para melhorar o que já temos. Então, nós estamos nessa evolução contínua. E assim a gente não vai, em hipótese alguma, deixar de viver. Porque a vida é uma energia. E a designação mais clássica que você tem para energia é movimento, fluxo. Não existe energia sem fluxo. Nós estamos em todo o tempo em fluxo contínuo. Então, qual que seria o roteiro para você se preparar, para você evoluir, para não cair nessas mazelas que nós caímos? O roteiro é nos mostrar, nos colocar diante daquele que colocou o melhor roteiro, o mais lógico, o mais racional possível, o mais explicável possível, que é o roteiro do Evangelho vivido na prática diária. Ele foi dito por Jesus, ele vivenciou o Evangelho. E aí é que está a grande coisa.
Jesus veio vivenciar. Se ele quisesse apenas mostrar, ele teria mandado só um livro ou mesmo uma comunicação. Não, ele desceu e vivenciou como era. Ele nos mostrou como era esse roteiro. Então, Jesus, ele nos mostrou que temos uma continuidade. Jesus nos mostrou que como nos prepararmos para esta continuidade, para as próximas etapas da evolução. Porque quando ele desceu aqui, a gente estava desnorteado. Então ele mostrou para a gente que nós tínhamos essa continuidade. Nós tínhamos um sentido, nós tínhamos uma evolução, nós tínhamos uma vida eterna. Depois ele mostrou como nos preparar, e ele mostrou na prática. Ele demonstrou na prática. E aí, o método infalível é o Evangelho. O Evangelho moral, certo? Então, o que acontece? Guerras, medo, violência, catástrofes, sofrimento, fome, tudo são mazelas provocadas por nós mesmos. Justamente nós, os seres humanos, provocamos tudo isso. E justamente nós que somos os seres mais evoluídos do planeta. Nós somos os seres mais evoluídos desse planeta nesse momento. Mas nós somos que mais produzimos guerra, medo, violência, catástrofe, sofrimento e fome. Exatamente porque a gente desconhece. Exatamente porque a gente, por ignorância de conhecimento. Infelizmente, os meios que estavam aí, mídia, televisiva, jornal e rádio, infelizmente, não nos mostraram toda a verdade. Agora, com a possibilidade da internet, agora com a possibilidade, talvez, se não derrubarem, se não controlarem, se não tentarem controlar, talvez a gente consiga acessar as verdades. Então, as pessoas não estão desacreditadas nas mídias anteriores, TV, rádio, jornal, porque não estão mostrando a verdade toda. Simples assim. Não é por causa da internet. A internet você tem a possibilidade de você escolher o que você quer ler ou o que você não quer. Então, essas mazelas são provocadas por nós e cabe a nós tentar resolver. Tentarmos resolver isso é condição de evoluirmos. Evoluirmos. Se tiverem perguntas e a gente puder responder, tudo bem. Nós vamos ficar aqui por 30 minutos e aí a gente se despede conforme foi o roteiro dado pela nossa querida Sueli. Se eu perguntasse a vocês o seguinte, de que é que mais está se morrendo e adoecendo hoje na população atualmente? Principalmente aqui, vamos ver no Brasil, mas em todo o mundo. Teresina não fica fora disso. De que é que se mais morre e de que é que se mais adoece hoje? Simplesmente nós morremos por violência, causa primeiro. Nós morremos por doenças cardiovasculares. O que são doenças cardiovasculares? Infartos, derrames, morte súbita, tromboembolismo pulmonar, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão e a maioria das insuficiências renais. Então nós morremos por violência, nós morremos por essas doenças cardiovasculares que eu falei aí, nós morremos por câncer e nós estamos morrendo e adoecendo por diabetes tipo 2. Sem falar em outras, mas essas são é o carro-chefe. São as mais frequentes hoje. Essas doenças, elas são consideradas evitáveis. Sabia disso? Elas são consideradas evitáveis. Elas são provocadas por duas coisas que nós fazemos. Elas não têm, pode até ter uma causa aí espiritual, mas tem que ser resolvida aqui no físico. Elas são provocadas por hábitos alimentares ruins e estilo de vidas incompatíveis com o nosso funcionamento fisiológico do nosso corpo. Então, infelizmente, o que nós estamos consumindo, dando para as nossas células, para os nossos microseres que estão evoluindo com a gente, não está legal. Quais seriam as causas? O excesso de açúcar,
o excesso de calorias, excesso de carboidratos, desses carboidratos o excesso de açúcar, desse açúcar o excesso de frutose, o excesso de sal, o consumo de gordura trans que consumimos nos óleos hidrogenados, nos produtos industrializados e processados, e o excesso de alimentos alimentos nocivos à saúde, modificados geneticamente, que está acabando com a gente. Então essas são doenças que eu diria são falsas, não são provocadas pelos espíritos ou por as almas, por as coisas ruins. Eu vejo muita gente às vezes nas casas espíritas tentando resolver um problema que é alimentar, ou que é correção do estilo de vida. Pessoa que vive num ambiente ruim, um ambiente familiar ruim, um ambiente de relacionamento com pais, com irmão, com esposo, com filho ruim. Esse é o grande problema. O pessoal que não tem condição de se alimentar bem, pessoas que vivem em ambientes extremamente inóspitos. Então são as causas dessas doenças que a gente vai falar aqui. Mas doenças cardiovasculares, violência, infartos, morte súbita, derrames, tromboembolismo pulmonar, insuficiência renal, as doenças cardiovasculares, o câncer, diabetes mellitus, são doenças evitáveis. Vocês já viram que um monte de gente dos hospitais que estão cheios de doentes, cheio de câncer, cheio de doença cardiovascular? Vocês já viram também um monte de gente que está com depressão, com ansiedade? Vocês já viram o tanto de autismo que está nascendo? Na década de 75, no ano de 75, era um para cada 5 mil autistas. Um autista para cada 5 mil nascimentos. Hoje está um filho autista para cada 18 nascimentos. O que é isso? O que mudou na nossa alimentação? O que mudou na nossa sociedade? Que nós estamos assim, uma sociedade evoluída, uma medicina evoluída, mas cheio de doenças. Que paradoxo é esse? É isso que eu quero que vocês possam começar a buscar essas pesquisas, principalmente na rede de internet livre, enquanto ela existir. Há uma causa muito grande em cima disso. Aqui eu já falei, as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes e a violência são doenças evitáveis, são doenças falsas, para as quais os remédios são bons, os tratamentos médicos são dignos e nobres, nobilíssimos, mas infelizmente só estão tratando as consequências, não estão tratando as causas. Por favor, investiguem bem isso. Isso não tem muita coisa a ver com problema espiritual, não. As mazelas na sociedade são provocadas por problemas alimentares e estilo de vida ruim. Então, se mudarmos nossos hábitos alimentares e mudarmos nosso estilo de vida, nós simplesmente, praticamente, reduziria ao mínimo as doenças cardiovasculares, o diabetes, o câncer e a violência. Agora, tem aquelas doenças que se colocam como manchas de vibração densa, já localizadas aqui nos nossos corpos sutis, principalmente o perispírito e o corpo mental inferior, e aí são provenientes de erros destas vidas, e são provenientes também, podem ser provenientes de erros de vivências no passado. Essas sim são as doenças crônicas. Essas são aquelas pessoas que já nascem com defeitos físicos intensos, são aquelas pessoas que têm provavelmente aquelas doenças que começou na juventude, a pessoa que não fez nada e começou a ter fibromialgia, começou a ter isso, ela não tinha tempo para desenvolver com erros alimentares. Tá? Essas são as doenças que a gente tem como doenças crônicas verdadeiras. Então, nós somos seres evoluídos, certo? Mas nós não criamos o fenômeno da vida orgânica, mas uma consciência desenvolveu o fenômeno orgânico da vida, e hoje, no estágio que nós já possuímos capacidade de co-criar, de mudarmos isso dentro da gente. Já temos essa capacidade. Então, gente, a vida não é um evento temporário.
Porque se fosse assim, não existiria um Deus eterno. Se Ele é eterno e Ele disse que nós somos deuses, nós também somos eternos. A vida não vem em partes, é em um contínuo. E assim, desta forma, é uma onda do universo da qual fomos formados. Por isso estamos em continuação. Nós temos que viver a vida na moral, a moral do Evangelho. Essas doenças que persistem, essas mazelas que persistem por conta da queda daquilo que não é doença adquirida por nós aqui, por hábitos alimentares e estilo de vida, são as verdadeiras doenças, as verdadeiras mazelas. E aí é que está. Elas foram formadas por quedas morais nesta vida e em outras existências. Dr. Jonas, quer dizer que uma queda moral nesta vida pode provocar uma doença em mim? Pode. E leva com você para outras vidas. Quer dizer que eu posso estar doente hoje por uma queda moral em vidas passadas? Sim, sem dúvida. É assim. Mas o que eu tenho a ver com isso? Foi uma vivência sua. Quer dizer que não foi culpa do meu pai que bebia muito? Não. Foi culpa sua. É a lei de ação e reação. Isso aí é que todo profissional de saúde, todo terapeuta e toda a casa espírita deve saber. Doença verdadeira é um processo e destina-se a um objetivo. Ela obedece à lei de causa e efeito. A doença visa a recuperação do espírito que transgrediu a lei. Qual foi a lei que ele transgrediu? Lei moral. Quer dizer que mentir, fofocar, raiva, rancor é ruim? Adoece? Resposta: adoece e dificulta a evolução. Essa é que é a grande verdade. E qual é a transgressão disso aí? A lei moral. A lei moral. Então, se eu melhorar meu hábito alimentar, se eu melhorar meu estilo de vida, mas eu continuar com fofoca, com brigas, com rancores, com dissensões, eu posso adoecer? Pode sim. Não só pode, como vai adoecer e vai piorar a sua evolução. Quer dizer que pensamentos negativos, contrários à lei moral, eu vou adoecer? Sim. Pensamentos negativos e contrários à lei moral no nosso cotidiano desta vida. Quer dizer, se a gente começar a praticar o mal pensar, o mal sentir e o mal agir, a gente vai adoecer. Por quê? Porque esses pensamentos são enviados pela mente, pelo corpo mental. Ele está aqui fora. Depois tem o astral, o etérico e o físico. E cada um organiza os seus. O etérico organiza, ele tem uma energia muito boa, que ele sabe organizar o físico. O astral tem uma energia muito melhor, que coordena todo o etérico, que coordena o físico. E o mental muito mais ainda. Só que aqui tem algumas manchas. O que são manchas? Pensamentos negativos desta vida e de outras vidas passadas, das outras vivências. O mal pensar, o mal sentir e o mal agir. Você pode perguntar assim, então quer dizer que uma vivência minha fez uma merda lá atrás e eu tenho que pagar? Não, primeiro você está na mesma vivência. Você está no mesmo complexo condomínio espiritual, é seu. Segundo, eles lá não tinham a evolução que nós temos hoje. Por isso nós estamos aqui para corrigir os erros do passado. Para corrigir as mazelas do passado. Só que a gente está fazendo muito mais mazela hoje. Quer dizer que essas pessoas que estão mentindo, que estão roubando, que estão usurpando, que estão fazendo tudo isso, estarão problematicamente dificultando sua evolução e o que é pior, gera doença. Então, pensamentos negativos e contrários à lei moral no nosso cotidiano, desta vida, ou seja, o mal pensar, o mal sentir, o mal agir, pessoal. Falar bonito aqui não leva a nada, dá uma luz. Se eu não agir conforme eu estou falando, não adianta nada. Esse é o grande problema. Isso pode causar doença aguda ou crônica.
Então, gente, o Evangelho de Cristo, principalmente o Evangelho que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve mais ou menos 5 partes. Ele teve os atos da vida de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras que foram tomadas pela igreja como dogma ou fundamento, e o ensino moral. Desses 5 aqui, 4 podem ser questionados. Isso aí foi alguém que colocou, foi deturpações, alguém que escreveu, tudo bem. Mas o ensino moral, inatacável. Você pode olhar, você pode buscar nas primeiras páginas ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode pegar lá. Pega o Evangelho e vai lá. São 5 as partes do Evangelho. Dessas 5, o ensino moral é inatacável. O ensino moral é o código divino, é a lei moral, é onde a incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos e crenças podem se reunir. O ensino moral jamais consentiu disputas religiosas. É imutável, é a lei cósmica. O Jesus veio para cá mostrar a lei cósmica, a lei de funcionamento do universo, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. É uma regra de proceder, não é de falar, não. Não é de falar. Abrange todas as circunstâncias da vida, privada e pública. Eu tenho que fazer a lei moral no meu serviço, na minha casa, nas palestras, em todo lugar, com todas as pessoas. Agora, exige uma reforma de si mesmo. Essa reforma íntima, a qual todo mundo fala, mas não faz. Então, se eu não fizer essa reforma dentro de mim, em todos os meus circunstâncias, na minha vida aqui na minha casa, com meus familiares, meus filhos, minha esposa, na vida do trabalho, com meus partícipes de trabalho, na vida com as pessoas, na vida em todo lugar, eu não estarei fazendo o evangelho moral de Cristo. E isso causa mazelas. É o princípio básico de todas as relações sociais. É um código moral universal. Obedece o mais rigoroso do princípio da justiça, que se baseia na verdade una. Uma verdade não pode ir para 2 lugares. Ela vai aqui, é aqui que ela vai. É a verdade una, que não tem 2 vias. Esse é o princípio da lei moral. É um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Porque nós estamos padecendo por problemas alimentares, por erros de estilo de vida e por quedas morais. Isso sim, senhora Sueli, causa as mazelas que a senhora tanto falou aí. E mais poucos compreendem e quase ninguém pratica. É o evangelho vivido, não é o evangelho falado. Se fosse assim, botaria um grande orador aqui e ele estaria bem. E precisa ser apenas simples. Isso é difícil de fazer? Não, é simples, muito simples. Agora, o grande problema, as consequências. Quase ninguém pensa nas consequências. Está lá escrito lá no Evangelho de Kardec. Raros os que eles sabem deduzir as suas consequências. Qual a consequência da queda moral? Repetir mais uma vez. Dificulta a evolução, o que é pior? Dificulta a nossa evolução. Atrasa. Nós vamos chegar lá na angelitude, mas vai atrasar. Não vamos sofrer. E a segunda coisa, adoece. Nesta ou noutras vivências que virão. Então, esse é o evangelho moral, foi o objetivo principal da obra de Kardec, do evangelho. Tá? Então, colocar o ensino moral ao alcance de todos, explicar as passagens obscuras, agora visando a aplicação, o proceder. Então, nós temos que implantar essa parte moral na nossa prática. Isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Revejam seus... Por favor, revejam nossos hábitos alimentares, revejam nosso estilo de vida, mas sobretudo revejam a nossa vida moral, certo? E como que é, para terminar, como seria um evangelho moral? O que é o moral, segundo a filosofia do Espiritismo? Moral é a regra do bem proceder. Moral
é a regra de distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem dos outros, porque então cumpre a lei de Deus. Então, queremos ter uma vida moral? Basta vivenciar aquela oração de São Francisco. Vivencie na prática. Ali sim uma vida moral. Qual seria a outra? É só ver o verdadeiro homem de bem. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 232. Mais ou menos no Evangelho que eu tenho aqui. Qual é o verdadeiro ser humano de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a consciência sobre seus atos. Se não violou esta lei, se não praticou o mal, se não se fez todo o bem que poderia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, se fez a outrem que desejasse que ele fizesse. Ou seja, se fez ao outro o que desejasse que alguém fizesse contigo. Esse é o verdadeiro homem de bem. Portanto, nosso grupo Ser Integral, no qual coordenamos, temos como objetivos a educação pelo conhecimento, que gera transformação, que gera evolução, ou seja, vivência. Educar, transformar, evoluir é viver o ser integral baseado no Evangelho moral de Cristo. Isso sim nos causará libertação. O conhecimento pelo estudo é ótimo, filosófico, mas a transformação pela vivência é muito melhor. E aí nós praticamos o desenvolvimento do ser integral que somos, com integração de todas as terapias, doutrinas, correntes, de todas as áreas, visando o desenvolvimento. E praticamos o atendimento ou essas palestras que fazem para levar o conhecimento e esclarecimento às pessoas. Por fim, Eurípides Barçanufo, em um desdobramento, encontra Jesus. Um desdobramento. E aí ele pergunta: Senhor, por que choras? E Jesus não responde, mas Jesus estava chorando. E ele pergunta de novo: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? E ele disse: Não, meu filho, eu não sofro pelo descrente do mundo. Eu sofro e choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Então quero agradecer a todos. Eu me coloco à inteira disposição para alguma pergunta, se tiver. Se não tiver, eu gostaria de agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar. Eu gostaria de agradecer na pessoa da senhora Sueli Souza e me colocar à disposição para outras palestras. O Igor Martins disse que não basta contemplar o Evangelho, tem que viver o Evangelho no cotidiano do dia a dia. Verdade, muita verdade. É isso que acabamos de falar, colega Igor Martins Oliveira. Temos que vivenciar na prática, em todas as suas circunstâncias. Então eu gostaria de agradecer. Meu muito obrigado a todos. Estamos obedecendo ao tempo, já extrapolamos 5 minutos aqui com a coordenação. E muito obrigado por tudo, por todos, e obrigado, a gente, até a próxima vez.